Falando de Vida. Muito boa tarde, minha amiga e meu amigo. Estamos de volta para dar prosseguimento sobre a mensagem que nós estamos falando sobre Abraão. E hoje nós vamos estar falando a respeito do sacrifício. Por que Deus ele pediu a Abraão que sacrificasse seu filho? É porque o que Deus estava fazendo na vida de Abraão não estava completo. Eu disse anteriormente a todos vocês, eu disse que Deus ele tinha um projeto para com Abraão. Deus ele estava abrindo um novo canal de contato entre o homem e Deus. Deus queria se aproximar, religar o homem a ele, mas precisava desse canal, dessa nova porta, porque a porta principal, inicial, tinha se fechado. Então, Deus usa Abraão para que Abraão possa ser um instrumento para abrir esse novo canal de comunicação. Esse novo canal de comunicação que eu disse anteriormente é a fé. Quando ele determinou que o homem, o justo, viveria da fé. E se ele recuasse de viver pela fé, a sua alma, o seu espírito não teria prazer nessa pessoa. Então Deus já estava ali programado e já tinha um objetivo traçado. E Deus precisava que Abraão amadurecesse. Foi por isso que ele fez com que Abraão ele tivesse uma resistência na fé. Que é isso, bispo? Resistência, exatamente. Abraão estava ali participando de uma maratona da fé, onde Abraão ele tinha que resistir contra o tempo, contra tudo, contra si mesmo, contra seus desejos, seus sonhos, seus objetivos. Então ele tinha que resistir, acreditar em Deus até o fim, para que ele pudesse ter resultados daquilo que ele almejava, daquilo que ele estava pedindo, da promessa que Deus lhe tinha feito. E essa promessa, para ela ser realizada, precisava de tempo. Então, Deus faz com que Abraão ele corra essa corrida da fé, essa maratona, para conquistar o seu objetivo. Só que o objetivo aos olhos de Abraão era só ter um filho. Mas Deus queria muito mais. E Deus tinha traçado anteriormente, milhares e milhares de anos antes de Abraão nascer, Deus tinha traçado um projeto para a salvação da humanidade, onde o Senhor Jesus era o principal protagonista, onde o Senhor Jesus, como o Filho único de Deus, entregaria a sua vida. Ele seria o cordeiro do sacrifício, onde ele morreria para que todos aqueles que vivessem pela fé e entregasse a sua vida a Deus pela fé, acreditando em Deus de toda a sua alma, receberia a salvação. Onde todos aqueles que crescem no Filho de Deus receberia a vida eterna. Só que esse projeto estava traçado e Deus precisava que Abraão ele estivesse pronto para esse desafio final, onde Abraão ele seria reconhecido por Deus como o pai da fé. E todos que, depois de Abraão, começassem a viver pela fé, eles seriam chamados de filhos de Abraão. Então, meu amigo, minha amiga, está tudo pronto. Agora Deus quer saber
se Abraão está maduro, preparado para esse novo desafio. Só que Abraão, ele não enxerga. Abraão não tem capacidade de compreender os planos e projetos de Deus. Abraão está feliz com seu filho. O seu filho nasceu. O seu sonho se realizou. E o menino, a cada ano que fazia aniversário, mais feliz Abraão ficava. O primeiro ano do nascimento, o segundo, o terceiro, o quarto. Quando chega no 10º ano, quando o menino Isaac completa 10 anos de idade, Deus chama Abraão para conversar. E Deus, quando chama Abraão para conversar, Deus anuncia a segunda fase do seu projeto, do seu plano. Abraão desconhecia, mas era primordial, era essencial que Abraão aceitasse. Deus agora iria saber se Abraão realmente era fiel a ele, porque Deus sabia de uma coisa: Abraão era fiel à sua mulher, era fiel a Sara. E Abraão não rejeitou a Sara por nada nesse mundo. Mesmo ela sendo estéril, Abraão não a rejeitou. Agora Deus quer saber se Abraão também seria fiel a ele. E se Abraão iria rejeitar a Deus por causa do seu pedido. Então Deus lhe faz um pedido. Esse pedido, ele é doloroso. Esse pedido vai cortar a alma de Abraão e vai colocar o Abraão entre a cruz e a espada, onde Abraão ele vai ter que escolher, fazer uma escolha que será terrível e muito difícil para Abraão. E aqui no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1, diz assim: E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e ele lhe disse: Eis-me aqui. E disse Deus: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem tu amas, e vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Olha que pedido difícil. Olha como o pedido que Deus faz a Abraão é terrível. Eu fico parado para meditar nesse pedido quando Deus pede para sacrificar Isaque. Sacrificar seu sonho. Sacrificar o que ele mais amava. E eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, Deus ali estava testando Abraão. Deus queria saber se Abraão o amava de verdade. Deus queria saber se Abraão era fiel.
Só que Abraão não via como um teste. Se passou N coisas na mente de Abraão. E aí? Sacrificar meu filho? Deus pediu que eu mate meu filho. Imagine o que se passou na cabeça dele. Pense bem o que o diabo falou para ele o tempo todo. Olha só, o Deus que você serviu e que você recebeu ele como seu Senhor, que você entregou a sua vida, seus caminhos, abandonou tudo por ele, agora ele quer que você sacrifique, que você mate seu filho. Tá vendo como ele não é bom para você? Então, o tempo todo o diabo falava isso na mente de Abraão. Só que Abraão desconhecia os objetivos de Deus. Abraão não tinha nem ideia do que Deus estava pedindo, do que Deus estava projetando. Mas só, meu amigo, que Deus estava bem longe. A mente de Deus estava bem distante da de Abraão. É por isso que Deus diz que a mente de Deus, homem nenhum consegue desvendar. Porque os pensamentos de Deus são muito mais profundos, são muito maiores do que os nossos pensamentos. Os planos de Deus são tremendos. E quem é que entrou na mente de Deus para conhecer seus objetivos, seus interesses? É por isso que Deus ele nos ensina que não devemos murmurar, não podemos deixar que o calor das dificuldades momentâneas de nossas vidas venha trazer dúvida ou trazer até pensamentos ao contrário, ou deixar o diabo nos encher de pensamentos ruins com relação a Deus e seus objetivos. Deus é fiel e ele sempre estará projetando algo maior em nossos benefícios, principalmente para o nosso futuro. Deus precisava que Abraão acreditasse que ele iria sacrificar seu filho, porque no projeto de Deus, quem iria sacrificar o único filho, o filho amado, seria ele, não Abraão. Mas ele queria saber se Abraão ele seria capaz de entregar seu filho, porque ele, Deus, já tinha determinado entregar. E já estava tudo preparado. E era necessário, porque se Abraão rejeita esse pedido, o plano de salvação estaria perdido. Então Deus não poderia continuar com o projeto de salvação para a humanidade. Era necessário que Abraão acreditasse em Deus de toda a sua alma, mesmo ele não entendendo o que estava acontecendo. Muitas das vezes Deus nos pede uma coisa e nós queremos, na nossa humilde ignorância, nós queremos compreender. Nós queremos e oramos, Deus, o que está acontecendo? E ficamos questionando, perguntando, murmurando, reclamando. Mas Deus queria que Abraão confiasse. Não era para Abraão entender, era para Abraão confiar. Mesmo Abraão não entendendo, chegou o momento que ele ficou ali naquela dúvida: entregar meu filho, meu único filho, o filho que eu amo, a minha herança, o meu sonho, o amor da minha vida, era o que eu mais desejava de toda a minha alma. E agora Deus pede que eu sacrifique Isaque,
Abraão não entendia. Mas com todo custo, Abraão obedeceu. E ficou entre ele e Deus esse pedido. Ele não contou para ninguém. O sofrimento de Abraão foi só dele. Ele não dividiu esse sofrimento com ninguém. Sara não estava pronta para ouvir. Sara não estava pronta para que Abraão pudesse revelar o pedido que Deus lhe tinha feito. Sara não podia participar desse projeto. Esse projeto, ninguém poderia participar. Esse projeto seria o quê? Só entre Deus e Abraão. Tem certas coisas que você não pode ficar falando para ninguém. Tem certas coisas que só é entre você e Deus, mais ninguém. Porque essa intimidade, esse compromisso, essa vida com Deus, ela não pode ser compartilhada. Tem que ser entre você e Deus. E Deus, ele vai falar contigo. Deus, ele quer se revelar para você através da sua fé. Então tem certas coisas que você tem que ouvir, aprender a ouvir a voz da fé. E só tem uma forma de se ouvir a voz da fé. É através da obediência. Abraão não dividiu essa carga com Sara. Muito menos falou para Isaac. Ele ficou calado. E ele deixou simplesmente isso com ele e Deus. Ele levantou logo ao amanhecer, bem cedinho, chamou 2 criados, ele cortou a lenha, ele fez tudo, cortou a lenha, preparou tudo para o sacrifício, colocou a lenha, amarrou a lenha e colocou nos braços de Isaac, o cutelo, a machadinha, ele ficou na mão dele, e ele pegou o fogo, porque antigamente não existia isqueiro, então ele pegou o fogo, pegou uma madeira, enrolou na ponta da madeira vários e vários tecidos, mergulhou em betumes, e ali ele pegou fogo e carregou fogo durante 3 dias, até chegar na montanha. Foram os 3 dias mais difíceis de sua vida. A cada passo que ele estava dando, ele sabia que estava conduzindo o seu filho, mas ele não tinha certeza que iria voltar com seu filho, que ele iria sacrificar, que ele iria com as suas próprias mãos matar seu filho. Você tem cabimento numa coisa, que coisa, né? Olhando assim, é uma barbaridade o que Deus tinha pedido para Abraão. O pai matar seu próprio filho. É uma coisa de louco. Humanamente falando, é uma coisa de doido. Mas Abraão, ele, mesmo não entendendo, ele foi conduzindo o filho até essa montanha que Deus disse. Só que, ao 3º dia, ele olha de longe e ele vê a montanha de Moriá. Porque lá em Moriá são 2 montanhas juntas, que é o Moriá, o Monte Moriá e o Monte Sião. As 2 montanhas juntas, uma do lado da outra. Só que Deus não queria que Abraão sacrificasse na montanha de Sião, no monte de Sião. Deus queria que Abraão sacrificasse no Monte Moriá, que é o lugar do sacrifício. Era o lugar onde Deus também já tinha planejado em sacrificar o seu filho na montanha Moriá. E Abraão conduz o seu filho. Quando Abraão chega no lugar determinado, Abraão dá um bote
ele consegue agarrar o filho e amarra o filho nas mãos e nos pés. Por quê? Porque ele tinha que revelar para Isaac que Isaac seria o sacrifício. E ele não poderia revelar para Isaac antes, porque Isaac ia fugir, correr. Abraão já estava com 110 anos. Como ele iria conseguir pegar o menino de 10 anos de idade? Então ele amarra as mãos, os pés do menino e avisa para o menino. E qual é a reação de Isaac? É óbvio, ele vai chorar, sabendo que o pai vai sacrificá-lo, matá-lo. O pai que ele via como seu protetor, o pai que ele via, Isaac via como o ser mais importante da sua vida, que iria sempre lhe trazer proteção e segurança, agora vai lhe matar. Então, Isaac fica desesperado e começa a chorar. Abraão pega o filho, coloca em cima do altar que ele tinha preparado, como Deus lhe tinha dito. Ele preparou um altar em cima das pedras, colocou a lenha e colocou Isaac deitado sobre a lenha. Só que o menino, eu fico parado para pensar, eu fico pensando, meditando, e eu sou reportado para esse momento. Eu quero que você seja reportada para esse momento, e eu quero que você olhe através dos olhos da fé e veja esse momento, como esse momento é dolorido, triste. Abraão olhando nos olhos do seu filho, Isaac chorando, Isaac sofrendo, e Abraão, para não ver os olhos do filho, chorando, o filho gritando: pai, por favor, não me mata, pai, por favor, eu não quero morrer. E o filho chorando: por favor, pai, não faz isso comigo. Pare para ver nesse momento. E Abraão olhando, e ali naquele momento, ele: decido ou não decido, obedeço ou não obedeço, e aí, como é que faz? Como é que faço? Meu filho! E ali a fraqueza entra no coração de Abraão, e ele ali olhando para o filho. Então, para ele não desistir, ele ali, ele toma uma decisão, ele coloca a sua mão e cobre os olhos do filho, para ele ter coragem de levantar a machadinha e descer sobre o filho e matar o filho, para sacrificar e obedecer à ordem de Deus. E ali, em espaço de segundos, ele levanta o machado. Quando ele vai descer o machado, Deus, ele brada do céu. Deus, ele grita e chama Abraão: Abraão! Aí ele atende, ele diz: eis-me aqui, Senhor. E Deus diz: não faça mal ao teu filho, o teu único filho, não faça mal a ele, porque eu vi que você me ama. Agora eu sei que você me ama mais do que tudo, porque você não negaste o teu único filho para mim. Eu pedi o teu único filho e você não me negaste. E você estava pronto para sacrificar, matar o seu filho por mim. Olha aí, do lado direito, ele olhou e viu um cordeiro agarrado nos arbustos. Ele disse: pega aquele cordeiro, pega lá aquela ovelha e sacrifica aquele cordeiro no lugar do seu filho. Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac, porque essa honra, esse sacrifício para a humanidade, era ele que iria fazer. Era
Deus queria entregar o cordeiro. Aquele cordeiro que estava preso no arbusto representava o Messias. Aquele cordeiro que estava preso no arbusto era Jesus que iria dar a sua vida no lugar de Isaac, representando que Jesus estava morrendo ali por Isaac, morrendo ali por mim, por você, por todos nós. Então era necessário que Abraão cresce. Era necessário que Abraão ouvisse a voz de Deus de toda a sua alma. Quando Abraão passou pelo último teste, ele estava pronto para ser o pai da fé, que ele estava pronto para se dar início ao grande projeto de salvação que viria através da fé de um homem louco na fé, que acreditou em Deus de toda a sua alma, com todo o seu ser, e entregou tudo nas mãos de Deus. E que nem o amor do filho, nem o amor da família foi mais importante do que obedecer a Deus de toda a sua alma, tá bom? Vamos ouvir uma faixa musical. Daqui a pouquinho eu estarei voltando, falando de vida e trazendo uma mensagem de conclusão, tá bom? Vamos ouvir uma linda mensagem agora, em nome de Jesus. Voltamos a apresentar Falando de Vida. Muito bem, estamos de volta. É um prazer estar com essa live aqui com vocês. Vocês que não são meus amigos no Facebook, você que nos segue, não nos curte no Instagram, no Facebook, por favor, nos ajude. Você que não é nosso inscrito no YouTube, se inscreva. Estamos com pouquinha gente, pouquinho inscritos. Precisamos de pelo menos 1000 inscrições. Então você que está aí participando, você que está aí ouvindo essa live, está sendo bênção para você, nos ajude para que possamos ganhar almas, fortalecer esse nosso canal. Precisamos da tua ajuda. Você que ama a Deus de todo o seu coração e está se deliciando com essa live, está aprendendo, está enchendo a sua alma de conhecimento, então nos ajude, porque estamos aqui sempre para trazer novidades, conhecimento da palavra de Deus ao seu coração. A próxima live que nós estamos preparando é que Deus agora já colocou o firmamento, Ele já colocou o alicerce, que é a fé. Agora Deus vai separar um povo, que Ele quer andar no meio desse povo. Ele quer criar um povo que Ele chama para Ele, que é dele, que Ele coloca o nome dele, o sobrenome dele. E agora Ele quer criar esse povo, para que Ele se revele e para que esse povo seja exemplo na terra para as demais nações. Então eu vou estar falando na próxima live sobre esse assunto, quando Ele escolhe a Jacó. Repare que tudo tem um segmento. Se você começar a reparar, você vai entender que terminou, é como se fosse um quebra-cabeça. E Deus está montando o quebra-cabeça até chegar o Senhor Jesus como o cordeiro do sacrifício para resgatar o homem de volta para Deus. Tá bom? Bom, eu agradeço a todos que estiveram conosco até agora. Estamos finalizando a nossa programação. E até a próxima live, segunda ou terça-feira. Vamos deixar a nossa live sempre às terças-feiras. Terça-feira nós vamos ter um outro encontro marcado. Meio-dia, em torno de meio-dia e 15. Esse encontro marcado entre eu e você, onde nós vamos estar sempre trazendo uma palavra amiga, onde nós estamos aqui na Saga Gênesis, apresentando para você quem é Deus,
quais foram os projetos de Deus para que você pudesse aqui hoje, regozijando desse chamado, o chamado da salvação, que é o maior de todos os tesouros. Fique na paz, que Deus abençoe a todos, uma boa tarde e que Deus abençoe abundantemente a todos vocês. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Falando de Vida, um programa da Igreja Tabernáculo Mundial da Fé.